O evangelho hoje é pesado, hein? A minha vontade é de não falar nada. É ler ele de novo e a gente fazer igual antigamente a gente escutava no interior. A gente sentar no rabo e ficar caladinho. Porque serve para todos nós, né? O texto é tão forte, não só pela força do exemplo que Jesus oferece, da história dos dois filhos, mas é forte pelos interlocutores que ele escolhe. Hoje, Jesus não está falando com o povão, não está falando com os discípulos. Hoje, naquele tempo, como costuma-se usar essa expressão, o versículo 28 do capítulo 21 de Mateus começa: Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Então é quem tem cabeça branca, a minha parece que ela vai diminuindo, não sei porquê, e aos que têm muita relevância na sociedade judaica. Ou seja, vou dar um exemplo, os que somos paroquianos aqui juntos, vocês se lembram, ano passado quando eu cheguei na paróquia, cheguei chorando, né? Gente, me dá um tempinho, me dê paciência comigo que eu estou terminando o doutorado. Aí terminei, agradeci, rezei, e agora é como se eu tivesse chegado na universidade para fazer uma palestra. Aí o reitor vira para mim assim: sai dessa mesa agora, porque quem vai ficar na mesa vai ser o faxineiro do instituto, do departamento 4, você sabe muito menos do que ele. O que você sente? Você passa 4 anos ralando, e aí depois o seu chefe diz para você que tem gente que nunca fez o que você fez e que sabe mais que você. É isso que sentiram ou que deveriam ter sentido os sacerdotes e os anciãos do povo. Isso para poder dizer para nós assim: o cristianismo não é uma religião de autoajuda. O segmento de Jesus não é um segmento de ideias. E é muito mais importante ter a fé de Jesus do que ter fé em Jesus. Tem um monte de gente que tem fé em Jesus. Adolf Hitler se dizia católico. Os seus biógrafos no final da vida disseram que por fim ele já achava que o nazismo deveria ser inclusive uma religião. Mas no início ele disse: minha mãe é católica, eu sou católico e é muito importante o cristianismo. Então tem muita gente que tem fé em Jesus, tem muita gente que tem imagem de Jesus, dos santos. Tem um monte de gente que ainda passa de ônibus e faz o sinal da cruz na porta de uma igreja. E tem também os jogadores de futebol que entram e saem de campo fazendo o sinal da cruz. Alguns esparramam de qualquer jeito, mas alguns ainda fazem direitinho. Mas a gente descobriu hoje que é muito mais importante ter a mesma fé de Jesus. Uma fé que o fez dizer para o mundo que valem muito mais os gestos, as atitudes, do que as palavras. Portanto, voltando à imagem, que eu ofereci, se eu tivesse na universidade, fosse fazer numa mesa de simpósio, de palestra, uma fala sobre o cristianismo, eu diria bonitinho assim: o cristianismo é muito mais uma ética do que uma retórica. E aí tem muita gente que procura o padre e diz assim: padre, pelo amor de Deus, o mundo está muito difícil, o que está acontecendo? Está chegando o fim do mundo? E aí para algumas pessoas às vezes a gente pode dizer, para outras não. Para algumas a gente diz assim: mas a culpa é nossa. Mas como que a culpa é nossa? Eu falei assim: religião não é mágica.
Isso é uma coisa muito difícil também, porque nos últimos 40, 50 anos, a cultura moldou o nosso modo de pensar a partir de heróis e de super-heróis. Como se nós fôssemos capazes de intervir na realidade de modo sobrenatural. Então isso também está desgastando a imagem do que é verdadeiramente religião. Religião não é uma intervenção sobrenatural sobre as coisas. Deus pode intervir a hora que Ele quiser. Por isso a Igreja Católica admite, faz parte da nossa doutrina, de que existem milagres e existem santos. Inclusive, gostava muito da fala do Padre Quevedo, aquele que faleceu, jesuíta, que fiz vários cursos com ele na minha juventude, dizia: a assinatura de Deus na terra são os corpos incorruptos dos santos. São muitos e muitos espalhados pelo mundo afora, como é o de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, o nosso padroeiro, assim como é de Santa Rita de Cássia e de tantos outros. Mas a intervenção cotidiana responde pelo sim que a minha fé, que não é uma fé em Jesus, mas tem que ser a mesma fé de Jesus, faz acontecer na história, no cotidiano, aquilo que o reino de Deus veio trazer: liberdade, justiça, amor, compreensão, fraternidade, os valores do cristianismo. E aí a segunda e última parte, para a gente poder entender ainda o que está mais por trás dessa parábola dos dois filhos, o que disse sim, mas não foi, e depois o outro que disse não e foi, está a questão da escuta, né? Nós vivemos hoje uma grande dificuldade de escutar em todos os níveis. Me manda agora uma tia, enquanto eu trocava de roupa, vendo a missa da Basílica de Aparecida, dizendo assim: padre, liga a televisão, dentro da Basílica de Aparecida tem um monte de gente de bermuda e de boné. Aí eu falei assim: mas tem placa lá, só que o povo hoje em dia escuta só o que quer. Alguém, que eu não vou dizer quem e nem vou dizer o assunto, falou assim: o senhor é professor universitário, né? Sim, sou. Eu tenho muita curiosidade de entender por que a sua opinião sobre esse determinado assunto é tão interessante e tão importante e totalmente diferente da minha. Eu pensei assim: não, eu tenho uns livros, você gostaria de ler alguns livros? Sim, gostaria. Mas você tem certeza que você vai ler? Aí depois eu pensei, parei, virei para a pessoa, liguei e disse assim: eu não vou te emprestar os livros. Mas por quê? Porque eu tenho certeza, com todo respeito, que você não vai mudar de opinião, porque hoje em dia as pessoas estão presas a um tipo de visão, e nem que se Jesus Cristo baixar na terra não vai mudar de ideia. Olha, gente, a nossa posição não está fácil não. Porque também já sei de histórias de gente que vai de igreja em igreja, de paróquia em paróquia, ou até troca de igreja, quando aquilo que escuta não está ao que pensa, ao que acredita, e aí larga, e vai para outro. E aí diz assim: eu gosto de frequentar tal lugar ou tal lugar, porque lá só fala disso ou daquilo. Ou tal lugar fala de Jesus. Então, nós vivemos aquilo que lá no Antigo Testamento Deus denunciou na boca dos profetas: esse povo é um povo surdo, é um povo de cabeça dura. Porque no fundo aqui, a história dos dois filhos é uma história que nos provoca a seguinte pergunta: quem de verdade escutou? Porque um disse não, mas depois meditou e pensou: ele é meu pai, a vinha também é minha. Se ele é meu pai e eu sou filho, a vinha também é minha. E todo mundo vai lucrar se eu trabalhar na vinha. O outro mentiu. Mas esse tema não dá tempo da gente abrir hoje, que seria um tema que dá para falar 777 missas. E vivemos uma época em que a mentira se tornou a nova verdade. Está um horror.
Se fala mentira hoje, não é a criança de 6, 7, 8 anos que fala mentira para o coleguinha dizendo que o pai joga mais bola do que o pai do outro. Hoje em dia a mentira está na boca das autoridades. E aí você faz o quê? Você olha para a palavra de Deus e vê: a mentira é o caminho da iniquidade. E ela não é a nova verdade. A mentira sempre será mentira. E sempre, sempre, sempre tem perna curta. Eu diria mais, ela é oca e morta. Portanto, que o desafio da escuta atenta à palavra de Deus, hoje no domingo que celebramos a sua festa, porque a igreja escolheu o mês de setembro como o mês da Bíblia, porque o dia 30, o último dia do mês, é dia de São Jerônimo, que é o grande tradutor dos originais grego, hebraico e aramaico para o latim, lá no final do século V. Então que o Senhor nos ajude a ter uma saudável e verdadeira escuta, porque nem sempre a gente vai escutar o que nos agrada, porque a palavra de Deus é firme, é forte, ela corta, ela desafia, ela desmobiliza, ela mobiliza, ela incomoda, ela tritura, ela mexe com todos e com cada um de nós, em todas as épocas e em todos os lugares. E para todas as pessoas. E que possamos ser, portanto, assim, bons trabalhadores da vinha do Senhor.